conversar direto com a Maju Arruda Leite, ela que está aqui com a gente. A gente começa o programa de hoje com essa honra, com a Maju aqui com a gente, falando sobre a ida do prefeito Ricardo Nunes e vários outros prefeitos a Brasília de novo, Joel. Eles têm feito essa peregrinação em busca de negociação com, agora, os senadores, né? Já que é lá que está o texto da reforma tributária. Quando o texto chegou à Câmara, lembra? No dia anterior à votação, teve uma série de reuniões, prefeitos por lá, governadores também, pedindo que houvesse ali alguma maneira de revisar como esses impostos vão ser distribuídos, porque eles estão com medo de perder a arrecadação. E isso compromete toda a logística, tudo que foi pensado para as cidades e para os estados. A Maju Arruda Leite está acompanhando esse assunto, vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa agenda do prefeito de São Paulo e de outros que estão em Brasília, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde. O prefeito está preocupado com a reforma tributária em relação a São Paulo, querida? Oi, Joel, Ana, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Tá sim, viu, Joel? Não só o prefeito de São Paulo, como também prefeitos de pequenas, grandes cidades e que estão lá agora, nesse momento, na capital federal, conversando, discutindo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, eles terão uma reunião com o relator dessa matéria no Senado, Eduardo Braga. Qual é o objetivo, então, desses encontros? É apresentar as demandas das médias, pequenas, grandes cidades e tentar ali algumas alterações nesse texto que chegou no Senado nesta semana para conseguir reduzir os impactos para essas prefeituras que têm o ISS como importante fonte de receita. O que o prefeito de São Paulo me disse, que ele levou duas principais demandas, tá? A primeira, a extensão para 15 anos do prazo para o pagamento dos precatórios e também a isenção do recolhimento do PIS/PASEP. Segundo dados da Secretaria da Fazenda, essa isenção teria uma economia de 800 milhões de reais para São Paulo. Ricardo Nunes também propôs ali algumas mudanças no órgão que será responsável pela gestão do imposto sobre bens e serviços, o Conselho Federativo. É esse conselho que vem gerando bastante polêmica entre estados e municípios. Então, a sugestão de Ricardo Nunes é para que esse grupo seja formado por membros eleitos por critério populacional, ou seja, para as cidades não perderem a autonomia do dinheiro. Então, que seja adotada ali a seguinte proporção: 9 membros eleitos por capitais de estados, 9 representando cidades com mais de 80 mil habitantes e 9 representantes de cidades menores. A reunião com o presidente do Senado acabou há pouco. O prefeito disse que foi uma reunião positiva e que eles tiveram uma resposta e que eles terminaram ali a reunião com uma esperança, já que o presidente do Senado confirmou, garantiu a eles que o texto não terá nenhuma mudança ali que vai fazer com que as cidades e os municípios tenham perda na receita. Vamos ouvir. O que a gente está colocando aqui é que os municípios são a favor da reforma tributária. Nós apoiamos a reforma tributária, nós só queremos que as pessoas que vivem nas cidades, que são todos nós, não tenhamos perca, que a gente não feche serviço, que a gente não deixe de atender a população lá na ponta. Portanto, é uma questão que a gente vai colocar e tivemos esse compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Compromisso. O Senado não irá votar nada que faça com que os municípios tenham perda. Bom, e agora, às 2h30, como eu disse, tem outra reunião com o relator da matéria, da reforma tributária, Eduardo Braga, e agora a expectativa para essas alterações, para ver como que isso vai acontecer, já que agora eles têm essa garantia do presidente do Senado de que as cidades não terão aí perda na receita. Volto com vocês. Isso aí, e a tal da alíquota, né? Da porcentagem mesmo que será cobrado nesse imposto único. Essa é a discussão, porque quanto mais argumento você vai colocando lá, porque todo argumento que você leva, você já viu? Todos têm base, quase todos, né? Porque o prefeito chega lá e fala, olha, estou com um problema assim assado em relação à minha cidade. Aí se você observar mesmo, ele vai ter razão. Aí chega um outro prefeito de uma outra cidade e fala a mesma coisa. Se você observar, ele vai ter razão. Os estados, a mesma forma. E quanto mais argumento você vai levando e quanto mais argumento também vai sendo acatado, mais vai subindo essa alíquota, que até agora não foi definida. Não. Só porque, desde o início, qual que é a ideia dessa reforma tributária? É você talvez perder aqui
em um primeiro momento, para ganhar lá na frente como um todo com a economia diferente, uma economia melhorada, uma economia mais razoável. Eu estou muito curioso e acho que você e quem nos ouve nesse momento, da mesma forma, para saber quanto que vai ser cobrado mesmo. Qual será a alíquota que de fato será cobrada do povo brasileiro em relação ao consumo, né? Depois vai ter uma discussão também, acho não, bem mais pesada em cima da renda. Essa vai pesar de verdade. Você vai ver o tamanho da discussão que vai ser para você apurar a reforma tributária em relação à renda. Bom, há uma estimativa de 25%, mas essa, inclusive, é uma das críticas, né? Como é que a Câmara aprova um E é uma texto... estimativa. Então, mas uma estimativa que nem está ali no texto, né? Isso aí é o que a equipe econômica, economistas, também economistas de setores produtivos têm feito de estimativa, mas não está na proposta oficial, isso deve ser discutido no Senado também. É igual alugar uma casa sem saber o preço que você vai pagar. Ó, vai variar de tanto a tanto, no dia a gente vê. Exato, isso é meio complexo, porque é um assunto extremamente sério. É o ponto principal, na verdade, da discussão, né? Claro, pô. Agora, ó, a Maju, aproveitando que ela está aqui com a gente, Joel, ela está acompanhando aí a agenda do prefeito de São Paulo, que hoje está em Brasília, mas ontem teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes está em busca de apoio para conseguir concorrer com o nome de Jair Bolsonaro, né, na chapa dele, com ajuda, né, como um cabo eleitoral para ele na disputa do ano que vem. Como é que foi essa conversa, hein, Maju? O que está faltando para esse acordo ser fechado? Já foi declarado, pelo menos, o apoio, né, Maju? Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, logo depois desse almoço, conversou ali com jornalistas que estavam na sede da Prefeitura de São Paulo. Esse almoço aconteceu lá mesmo, como a Ana disse, com o prefeito de São Paulo e também o governador Tarcísio de Freitas. O que Bolsonaro disse? Que está quase fechado esse acordo para apoiar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nas eleições municipais do ano que vem. Bolsonaro também disse que ainda está muito cedo para escolher o vice, que isso pode desgastar, né, se esse nome for lançado de uma forma muito antecipada, mas ele falou que caso esse acordo seja feito, não existe nenhuma obrigação de que o vice de Nunes precisa ser do PL, que é o partido do presidente, né, que essa questão já está fechada também com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. A gente lembra que no fim de semana o PT formalizou o apoio à pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Inclusive, vai ser a primeira vez que o partido do presidente Lula, o PT, vai ficar de fora da cabeça de chapa nessa disputa pelo comando aqui da cidade de São Paulo. O que o prefeito Ricardo Nunes disse? Que enxergou esse apoio como natural e que ele está construindo uma boa proximidade com o Jair Bolsonaro, mas a gente sabe que esse acordo praticamente, como disse o presidente, já está quase fechado. Lembrando que Nunes e Bolsonaro, eles já vêm se encontrando há um tempo. O último encontro aqui em São Paulo aconteceu há 2 semanas e até o ex-presidente disse ontem que o Nunes está começando a tratar ele bem, porque no almoço ontem eles tomaram tubaína, que é um refrigerante que o presidente Bolsonaro gosta bastante. Então está um clima muito amigável entre os dois, o Bolsonaro disse que eles estão noivos. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter aí uma eleição nacionalizada com o Lula apoiando o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL e o presidente Bolsonaro sustentando aí a reeleição de Ricardo Nunes nessa que é a maior cidade do país, né? Exatamente, a gente vai acabar vendo numa proporção municipal, de novo, muito possivelmente, a disputa Lula-Bolsonaro, né? Isso deve acontecer, mas por enquanto o acordo não está selado, encontro vai, encontro vem, Tubaína vai, Tubaína vem, mas selar mesmo, né, fechar esse acordo, não temos ainda. O Marco Antônio Sabino chegou a falar aqui com a gente. É igual você falou, não vai sair disso de jeito nenhum. Não, e tá cedo realmente, né? Essa análise de que pode desgastar o nome de um vice é real. Até porque o próprio prefeito já está sujeito a isso. Afinal de contas, é prefeito, né? E sofre desgastes, apesar de estar aparecendo uma série de entregas também, entregas de obras, por exemplo, ele está sujeito a desgastes até o fim do mandato dele. E a escolha de um vice nessa chapa entra para ajudar ou a elevar o nome dele ou a corroborar com aquilo que ele já estiver alcançando de pesquisa eleitoral. Boa. Maju, muito obrigado, querida.
Obrigada, queridos. Um bom programa. Tchau, um abraço Valeu. para você.